Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Está preparado para o que Deus tem hoje? Então te prepara, porque são coisas grandes, amém? Abra comigo a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2. Hoje, conforme o desafio que nós lançamos, é a última segunda-feira do mês de fevereiro. E o tema escolhido foi batismo. Até eu me surpreendi com a quantidade de temas que o pessoal sugeriu. E fiquei até curioso com alguns determinados temas. Mas vamos ver o que Deus prepara mais para frente, amém? Atos 2, verso 38 nos diz o seguinte: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no teu coração e diga para Deus que você dá liberdade para que essa palavra frutifique na tua vida de acordo com a vontade dEle. Senhor, nós aqui, Pai, recebemos agora a tua palavra que nos é entregue. E ela tem os seus propósitos estabelecidos por Ti para cada uma de nossas vidas. E nessa verdade nós te damos liberdade para que esses propósitos sejam estabelecidos. E em nome de Jesus, nessa liberdade, que o Teu Espírito Santo trabalhe, nos dando entendimento e compreensão de tudo que Ele mesmo vai revelar e falar aos nossos corações. E eu te digo, Espírito Santo, para que assim Tu o faças, eu entrego também a minha vida com toda a liberdade em Tuas mãos, para que não seja eu a falar, mas Tu falando através de mim, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, a palavra de Deus nos diz neste texto que Pedro, diante de uma grande multidão que se encontrava na cidade de Jerusalém, ele ministra a palavra a todas aquelas pessoas que ali estavam. E no momento em que ele está ministrando a palavra, ele começa a explicar tudo a respeito de Jesus Cristo e tudo a respeito do evento que motivou aquele ajuntamento de pessoas ao pé do cenáculo, aonde saem os discípulos para fora e as pessoas que estavam ali, cheias do Espírito Santo, e promovem uma grande movimentação na cidade. E aí eles começam a indagar o que seria aquilo, de onde, o porquê e o do que daquela situação. E Pedro, pegando textos bíblicos, ele explica o cumprimento da promessa que está sendo estabelecido ali, que nada mais é, se você ler alguns versículos anteriores, do que a descida do Espírito Santo e o início da igreja de Jesus Cristo através daquele mover. Mas nesse relato da palavra, Pedro faz com que todas aquelas pessoas que estão ali diante dele tenham entendimento e compreensão da verdade das Escrituras. E mediante esse entendimento, essa compreensão da verdade das Escrituras, que ele relata, mostrando que aqueles fatos já estavam antes pré-determinados, foram profetizados pelos profetas de Deus, de uma forma bem antecipada. E ele relata a pessoa e a obra de Jesus Cristo, diz que aquele povo todo fica constrangido diante da realidade, e acaba perguntando para Pedro: e agora o que nós vamos fazer? Por que eles dizem agora o que nós vamos fazer? Porque a palavra tocou nos seus corações. Porque a verdade confrontou eles com toda a sua trajetória de vida, suas experiências, suas atitudes, sua maneira de ser, suas tradições, suas culturas. E naquele confronto, eles, mediante a palavra recebida e as atitudes praticadas,
eles entendem o quão distante eles estavam de Deus. E aí, eles fazem essa pergunta: e agora o que nós vamos fazer? E aí Pedro, nesse momento, responde exatamente o que nós lemos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o que a palavra de Deus quer dizer aqui para mim e para você? Que quando eu conheço esta verdade, ela me confronta. E não adianta eu querer fugir, ou querer escapar, ou querer arranjar argumentos, ou até mesmo explicações, e querer justificar determinados procedimentos, porque diante da verdade de Deus, não tem nenhuma outra possibilidade senão o sim ou não. Para Deus não tem talvez não tem pode ser, é sim ou é não. O que é, e o que não é, não é. Então a palavra, ela nos confronta, para que a gente consiga visualizar como nós temos andado e como Deus quer que a gente ande. Quais têm sido as nossas atitudes e quais são as atitudes que Deus quer que a gente venha a ter. Como a gente tem construído a nossa vida e de que maneira Deus quer que a gente construa a nossa vida. Deus revela o que é santo, o que é profano, o que é certo, o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que vem dele e o que não vem dele. E ele revela todas essas coisas mediante a sua verdade, mediante a sua palavra, para que a gente possa analisar, confrontar, meditar como devemos andar, como devemos seguir, como devemos ser em Deus. E de que maneira nós estamos caminhando, e o que é necessário mudar, transformar na nossa vida, para que a gente siga o caminho corretamente. É isso que a palavra promove, confronto. E irmãos, as pessoas na época tinham tanta raiva de Jesus, e às vezes Jesus nem tinha aberto a boca, mas elas ficavam com raiva, porque só pela presença de Jesus e a santidade dele, eles já se sentiam confrontados. Que dirá quando ele abria a boca e falava as suas palavras? E irmãos, não vamos muito longe. Tem muitas vezes que a gente abre a Bíblia aqui e a gente leva umas cajadadas e a gente fica meio de atravessado. Tem, às vezes, um momento que a gente diz: Deus, com tanta coisa boa para me dizer, tu vem dizer logo um negócio desse? Irmãos, a nossa natureza é assim. Só que a palavra de Deus promove esse confronto para que a gente possa seguir o caminho da retidão, da santidade, para alcançar a coroa da vida, para ter a vida eterna. E todas as vezes que essa palavra é ministrada, ela me impulsiona a eu ter uma transformação de vida. E quando eu entendo o que vem de Deus e o que não vem de Deus, eu tenho consciência do erro. E mediante a consciência do erro, eu posso me arrepender. E é esse arrependimento que promove transformação de vida. Vou dar uns exemplos mais grosseiros. A palavra de Deus diz: não roubarás. Aí a pessoa um dia é confrontada com essa verdade, e ela gostava muito de passar no ambiente de trabalho e roubar a caneta Bic da coleguinha, e levar a caneta Bic. Irmãos, caneta Bic no estojinho da mesa é um problema. E tudo que é lugar tem isso. Até no meu trabalho teve uma vez, eu me prestei a fazer uma etiqueta com meu nome e botei dentro da caneta Bic, dava para ver de longe, eu botei um namoro enorme.
pois levaram a minha caneta. Ô pastor, mas isso aí, pastor, mas irmão, se a caneta é minha e ela tem nome, e a pessoa pegou, viu o meu nome, ainda tirou o nome da caneta para ficar com a caneta, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas não deixa de ser um furto. Pegou o que não é dela. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que nós não devemos proceder assim. O que eu quero dizer com isso? Que quando isso me confronta, então parei, eu não posso pegar a caneta de ninguém, então eu vou parar de pegar a caneta. E se eu for mais cristão ainda, eu vou voltar lá e vou dizer, ô colega, passei a mão sem querer, tu me perdoa e estou te devolvendo. Isso é se arrepender. Por quê? Arrepender é ter consciência, agir em cima da consciência e ter uma atitude correta de pedir perdão pelo erro. Isso é arrependimento. Arrependimento significa que eu tive consciência daquele erro, aquilo me constrangeu, e mediante o constrangimento eu decidi fazer o que agrada a Deus. Isso é um arrependimento. E a palavra de Deus diz que quando eu me arrependo, eu estou apto. Por quê que eu estou apto? Porque o arrependimento vem pelo entendimento, pela compreensão daquilo que Deus quer que eu faça e daquilo que eu estou fazendo e não devo fazer. E isso me constrange. Opa, eu não vou mais furtar, eu não vou mais pegar, eu não vou mais passar a mão, não vou mais roubar, não vou mais agir assim. Isso, outros exemplos, adultério, prostituição, e assim vai. São coisas que Deus diz que não é para nós realizar, não é para nós fazer, não é para nós agir dessa forma. E aí eu tendo consciência disso, eu me arrependo e deixo. A partir do momento que eu tenho esse arrependimento, é por entendimento, é por compreensão. Compreensão do que Deus estabelece. Porque, irmãos, no mundo existem muitas coisas. E o mundo fala muitas coisas como se fosse a maior normalidade. Mas só que tem uma coisa, irmãos, o que é normal para o mundo, não necessariamente é normal para Deus. No mundo existem muitas coisas, e existem as mais variadas. O problema não é o que existe. A questão é o que Deus pensa a respeito das coisas que existem. Qual é a posição de Deus a respeito daquela determinada atitude? Isso é que importa para Deus. E isso é que importa eu saber. Ou seja, o que importa para Deus é o importante para mim saber. Porque se eu tenho entendimento de como Deus pensa a respeito daquilo, eu sei o que é para fazer, como é para fazer e de que jeito é para fazer. E eu fazendo, eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu não faço, eu não estou no centro da vontade de Deus. Mas Deus me dá a oportunidade de conserto, de restauração, mediante o poder de Jesus Cristo, para a remissão de todo o pecado, para purificação e justificação. Porque Jesus nos foi dado para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído pelo pecado. Jesus me dá esse poder, do pecado não poder me destruir, mas eu tenho que agir em cima do que importa para Deus, para que eu seja livre da ação do pecado, da corrupção do pecado, da corrosão do pecado, da destruição do pecado, da morte que o pecado gera. Então, irmãos, o arrependimento vem dessa consciência, desse conhecimento, desse entendimento. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir. E aí é que vem a questão. O que é o batismo? O batismo, ele é mediante a minha posição
mediante uma decisão de eu renunciar a todas essas velhas coisas, esses maus hábitos, maus costumes, a essas situações imorais, a essas situações iníquas, profanas e pecaminosas, para andar no centro da vontade de Deus, conhecendo essa verdade. Esse texto fala de conhecimento da verdade, e a partir do momento que veio o conhecimento da verdade, manifestou arrependimento e a decisão de seguir um novo caminho, um caminho mediante a vontade de Deus. Por isso Pedro diz, é necessário se arrepender. Mas aí ele segue dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ele diz ali, olha, vocês se arrependeram, vocês tiveram consciência, tiveram entendimento, então está na hora de vocês se batizarem. Batizar em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Com que propósito? O batismo em Cristo é para a remissão de pecados. E mediante essa manifestação de se batizar, promovido pelo arrependimento, que veio pela consciência e do conhecimento de quem é Deus e quem Deus quer que eu seja, eu estou apto para receber o Espírito Santo de Deus. Pastor, então o senhor quer dizer, pastor, que o batismo é tão importante que no momento do batismo é o momento que o Espírito Santo vem em mim? Exatamente. Pastor, então quer dizer que até hoje eu não me batizei, e até hoje o Espírito Santo não está habitando em mim? Olha bem para mim aqui, não está, ele atua em você. Como assim, pastor? Ele atua, ele trabalha, porque a palavra de Deus diz que ele tem o ministério de nos dar entendimento e compreensão do pecado, da justiça e do juízo. Então ele trabalha, e ele nos faz ter entendimento das coisas de Deus que são ministradas. Por quê? Porque eu já recebi Jesus no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. A partir do momento que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo está trabalhando comigo e a meu favor. Só que não está habitando. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e então, é o que está aqui no texto, irmãos, então recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe o que significa o dom? Dom é algo gratuito. É um presente gratuito de Deus, mas esse presente gratuito de Deus é mediante a decisão de ser batizado em Jesus Cristo, mediante um arrependimento de pecados, mediante o arrependimento de uma vida promíscua, errada, iníqua, imoral, transgressora contra a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo habita, irmãos. Aí ele passa a habitar. Aí ele nos transforma em casas espirituais de Deus. Ai, pastor, agora então me deu um arrepio maior ainda. Agora que eu não vou me batizar, então, porque antes eu tenho que virar santo para me batizar. Irmãos, isso daí é lorota do diabo. Isso daí é lorota do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a partir do momento que você tem consciência, e mediante a consciência você tem poder de decisão para querer se batizar em Cristo Jesus, ele sabe que o Espírito Santo vai habitar em você, e quando o Espírito Santo habitar em você, não tem lugar mais para ele. Não tem mais lugar para ele. Ô pastor, mas a minha vida está assim, minha vida está assado, eu ainda fumo, eu ainda tenho alguns vícios, eu ainda tenho alguns problemas. Irmãos, olha para mim. Olha bem para mim aqui. Jesus disse o seguinte: venha
como estás? Aonde está escrito na Bíblia que primeiro tem que virar santarrão, santo, um grande ser espiritual diante de Deus para se batizar? Não está escrito, irmãos. Jesus disse, venha como está. Pastor, estou todo torto. É isso que Jesus gosta. Pegar todo torto e deixar retinho, retinho e bem aplumado. Porque, irmãos, aonde está escrito na Bíblia que Jesus primeiro esperou o povo ficar santo para depois morrer? Que eu saiba que está escrito ali, Jesus morreu enquanto todos nós somos pecadores. E ainda a situação era tão feia o negócio, que quando estavam crucificando ele ainda olhou para cima e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Foi ou não foi, irmãos? Essa foi a oração de Jesus. O que Jesus quis dizer? Pai, eles são tudo um bando de pecador. Mas eu estou morrendo por eles, Pai. Para que quando eles tiverem entendimento e eles possam se arrepender no coração deles, e me reconheçam como Senhor e Salvador desse arrependimento, eles possam ser batizados em meu nome, e mediante esse batismo se tornem casas espirituais da presença do teu Santo Espírito. É isso que Deus quer, irmãos. E sabe o que acontece quando a gente se batiza? Não só o Espírito Santo entra, não só nos faz habitação dele, e aí ele passa a estar constantemente presente conosco, mas ele começa a operar tudo que é necessário para a gente vencer as coisas que a gente não consegue vencer humanamente, porque a gente é limitado, a gente é fraco, a gente é imperfeito, a gente tem as nossas deficiências. E Deus conhece essas limitações. Aonde que está o poder de superação das nossas limitações? Na ação do Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo vai habitar se a pessoa não se batizou? Vai ficar agindo? Vai. Vai ficar trabalhando? Vai. De vez em quando visita? Visita. Mas nunca vai estar habitando. Porque não houve uma decisão. Batismo, irmãos, é decisão. Ô pastor, mas eu fui batizado. Aí a gente pergunta, mas com quantos anos tu foi batizado? Ah, pastor, eu tinha alguns meses. Aí eu pergunto para você, foi por decisão ou foi por imposição? Foi por consciência de pecado? Ou foi simplesmente pela atitude de alguém que quis fazer? Foi por um arrependimento genuíno, mediante a verdade da palavra? Ou porque alguém quis enfiar a tua cara dentro d'água? Irmãos, com toda a delicadeza, eu vou dizer o seguinte. O batismo, que está aqui na Bíblia, é mediante decisão. E se não foi você que decidiu, o que fizeram com você, diante de Deus e pela palavra, não vale. Ai pastor, não gostei disso. Então chega em casa e rasga a Bíblia. E manda a conta para o homem lá de cima. Porque é o que está escrito, irmãos. A palavra batizar, que foi traduzida do original hebraico para o grego. Ô pastor, por que o senhor fala no grego? Porque, irmãos, presta atenção aqui. O povo judeu, a língua deles era o hebraico e o aramaico. Mas quando eles foram conquistados por Alexandre o Grande, pela nação grega, Alexandre o Grande deu ordem para que os anciões de Israel fizessem a tradução da Bíblia, porque ele queria um exemplar, Alexandre queria um exemplar da Bíblia na biblioteca dele. Vocês já ouviram falar da biblioteca de Alexandria, amém? Amém? Ele queria um exemplar da Bíblia, então ele mandou que 72 anciões do povo de Israel traduzisse a Bíblia de hebraico e aramaico para o grego. Pastor, por que o senhor está explicando isso? Porque a tradução grega, ela é riquíssima na significação que eles registraram, para deixar bem claro o que eles estavam dizendo, que Deus disse para eles escrever.
Então, se vocês pegar o original grego, quando os anciões de Israel traduziram, eles usaram a palavra batismo no grego, que eu não sei pronunciar, que é umas letras esquisitas, mas significa mergulhar, imergir, encharcar. Irmãos, quando nós somos quando a gente é colocado na água, a gente não fica encharcado, não fica todo molhado, fica ou não fica? Né? E nós, quando a gente batiza lá na piscina, a gente bota bem lá para o fundo, para não deixar passar nada, para não ficar nem um fio de cabelo, amém? Porque o propósito é encharcar, a pessoa ficar encharcada, impregnada daquilo que ela foi imergida. É isso que o batismo quer dizer, nós ficarmos encharcados, mediante aquilo que nós fomos imersos. A água na Bíblia, para quem não sabe, tem um simbolismo, e um dos simbolismos da água na Bíblia é o Espírito Santo de Deus. A água representa o Espírito Santo de Deus, e a partir do momento que eu entro na água, decidido a me encharcar de Cristo, e eu sou imerso naquela água, aquela água me encharca, porque eu estou descendo nela em o nome do Senhor Jesus. E quando é em o nome do Senhor Jesus, mediante entendimento e arrependimento de pecados, eu sou colocado ali, eu sou encharcado pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma simbólica, e Ele passa a estar em mim, porque quando eu sou encharcado de alguma coisa, eu fico impregnado disso, e o Espírito Santo quer impregnar a minha vida, mas para Ele impregnar a minha vida, eu tenho que decidir, eu quero sim ser encharcado em Cristo Jesus, para a remissão de pecados e para a habitação do Espírito Santo de Deus. O batismo, irmãos, não é uma coisinha simples. Aí eu vou lá, vou tomar um banho na piscina. Não é. Não é. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está ali batizando, e tem pessoas que se quebrantam tanto, e a gente fica tão alegre quando vê aquela pessoa quebrantada, porque aquele quebrantamento significa para nós, sabe o quê? Que ela entendeu o que ela fez, que ela entendeu quem ela recebeu, que ela entendeu que ela foi encharcada, impregnada por aquele a quem ela decidiu ser batizada. O batismo pode ter muitas explicações, mas eu estou explicando aqui para você as coisas mais fortes que a Bíblia revela. Quando Pedro fala para aquela multidão, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, quando eu sou encharcado de algo, porque batismo, a palavra batismo no original também significa ser identificado com aquilo que o nome daquela pessoa representa. Como assim, pastor? Irmãos, se eu tenho consciência de que Jesus é Redentor, Jesus é Salvador, Jesus sara, cura, liberta, reveste de poder. Em Cristo eu tenho a graça de Deus, eu tenho o amor de Deus, eu tenho a comunhão com Deus. Em Cristo eu tenho as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, e o mais precioso, a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo morando em mim. Isso é ser Emanuel. Como assim, pastor Emanuel? Presta atenção aqui, irmãos. Emanuel na Bíblia, se você pegar, se eu não me engano é Lucas 1, que fala quando Jesus está para nascer, e Deus diz para José: olha, tu vais chamar o menino que vai nascer Jesus. O nome dele é Jesus, mas ele será conhecido como Deus conosco. Ele será conhecido como Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Se você pegar a palavra grega Emanuel, em é dentro,
Manu é barro e El é Deus. Deus dentro do barro. Quem é barro? Eu e você. A palavra de Deus diz que eu e você somos vasos de barro. E ainda diz que nós temos um tesouro dentro desse vaso de barro. Quem que tem o tesouro? Aquele que é lavado e remido em Jesus Cristo e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados em Cristo Jesus. E o Espírito Santo está dentro da sua vida. E por que define vaso de barro? Porque diz Jesus, Emanuel, Deus conosco. Por que Emanuel é Deus dentro do barro? Porque Deus decidiu morar dentro de mim e de você. Experimenta pegar um vaso de barro e enche d'água e deixa aquela água parada dentro do vaso e medir se o vaso não vai ficar encharcado daquela água, e até pelo lado de fora eu vou enxergar que ele está encharcado. É ou não é? É isso que significa o batismo, irmãos. É eu pegar esse vaso de barro e me encher da água do Espírito para ser encharcado, impregnado por Ele, porque é para remissão de pecados e é para manifestação da glória de Deus. E diz mais, nesse ato do batismo eu tenho união com Jesus. Querem ver? Abram comigo aí em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 3. Os versos 26 e 27. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha o peso do que está escrito aqui, irmãos. Olha a força desse ato. Diz ali: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Será que é só ir lá tomar um banho? Se eu vou lá sem entendimento, sem compreensão, se eu vou lá sem uma verdadeira decisão no meu coração, mediante arrependimento de quem eu sou e quem Deus quer que eu seja, eu vou lá tomar banho. Agora, se eu vou consciente, com meu coração arrependido, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu desço nas águas para ser imerso e encharcado desse Jesus, aí, irmãos, os meus pecados são remidos, são purificados, são justificados, e o Espírito Santo de Deus habita em mim. Abram aí em Romanos 6. Romanos, capítulo 6. Dos versos 3 ao 5 diz assim: ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabe o que isso aqui quer dizer, irmãos? Jesus simplificou da seguinte maneira: eu morri a tua morte para que cada um de vocês viva a minha vida. Dá para entender isso? Quando eu me batizo conscientemente, com o entendimento, mediante uma decisão de que é esse Jesus que eu quero, que é esse Deus que eu quero na minha vida como Senhor e Salvador, e eu desço nas águas, eu sou encharcado por aquelas águas mediante a imersão, e o Espírito Santo de Deus toma a minha vida,
Eu morri para o mundo, irmãos. Saí dali nova criatura, e eis que todas as coisas são feitas novas na minha e na sua vida. E mediante esta novidade operada por Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É por isso, irmãos, que existem determinadas coisas na Bíblia que são ordenanças, porque elas estão vinculadas a grandes benefícios. Vinculadas a grandes benefícios. Tem muita gente que fica se privando de se batizar, porque acha que primeiro tem que ficar santo, primeiro tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Nunca vai parar, porque o diabo está trabalhando. Agora, se eu tomo uma decisão e vou lá e me batizo, porque eu já aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu decido me batizar nele, mediante o arrependimento, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, sou encharcado, impregnado dele. E aí, irmãos, tem lugar para o diabo? Tem lugar? Não tem. Por isso que tem um versículo que diz assim: não deis lugar ao diabo. Ô pastor, como assim não deis lugar ao diabo? O que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, significa o seguinte: que ele não tem mais lugar em mim, só se eu der. Dá para entender? Só se eu der. Não deis lugar ao diabo, significa que ele não tem mais. Não tem mais vaga, né? Bota aquela plaquinha no coração: não há vagas. Ele não pode mais. Não pode. Por isso Deus diz: não deis lugar. Porque ele só pode voltar se nós mesmos der lugar. Se nós não der lugar, para ele não tem vaga, irmãos. E aí Deus me ajuda a superar os vícios, as falhas, as fraquezas, a quebrar as maldições, a quebrar com a iniquidade. Deus vai me dando força, poder, porque eu estou encharcado, eu estou impregnado. Porque eu fui batizado em Cristo, mediante arrependimento, e o Espírito Santo de Deus está em mim. Opera em mim, age em mim, tem legalidade para promover tudo que é necessário para transformar a minha vida de dentro para fora. Porque de fora para dentro é fácil. De fora para dentro é fácil. Usava a bermuda cavada aqui, né, que mostrava o gomo, aí resolve andar de calça comprida. Aí é fácil. Mas usa a calça comprida, mas no coração fica lembrando da bermuda. Não adianta nada mudar por fora. O Espírito Santo não age de fora para dentro. Ele age de dentro para fora. Por isso que Deus é o único que pode mudar caráter. Pastor, mas tudo que é psicólogo diz que não é possível mudar o caráter. Pois é, né, irmãos? É que eles nunca leram a Bíblia. Não conhecem o Espírito Santo. Com todo respeito aos psicólogos, mas Deus diz que ele muda caráter. Era bandido e não é mais. Era ladrão, não é mais. Era estrupador, não é mais. Vivia nas drogas, não vive mais. Deus muda caráter. Era safado sem vergonha, não é mais. Era prostituto, não é mais. Era prostituta, não é mais. Porque Deus muda caráter. Deus muda caráter. Irmãos, a nossa igreja é lotada de É lotada de ex isso, ex aquilo outro. É lotada de ex. Porque Deus muda caráter. Ele muda, transforma. Desde que eu me posicione e faça as coisas certas, siga as ordenanças que Ele deu. E quando eu sigo as ordenanças que Ele deu, irmãos, não há quem me segure. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, mas da onde que o senhor tira essas coisas todas, pastor, que é assim que funciona? Querem ver uma coisa?
Qual é o maior exemplo e o referencial que a gente tem na Bíblia? Jesus, né, irmãos? Amém? Jesus. Então abra comigo aí Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, os versos 13 ao 17. Diz assim, acompanha aí. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmãos, Jesus, ele disse que ele veio para cumprir todas as coisas, para fazer exatamente tudo quanto Deus ordenou. E o batismo é uma ordenança de Deus. Ele mesmo se batizou. E aí João Batista estava ali nas margens do Jordão, promovendo batismo de arrependimento. E vocês sabem como é que João Batista promovia batismo de arrependimento? O negócio funcionava assim: vinha gente de tudo que era circunvizinhança, vinha gente das cidades, vinham ali os fariseus, saduceus, os escribas, e o discurso dele era bem light. Ele dizia assim: raça de víboras, seus hipócritas, arrependei-vos e sejais batizados, para que não haja mais condenação sobre vocês. Porque vocês pregam e não vivem, porque vocês oprimem o povo, mas vocês não carregam nem uma lasquinha do peso que vocês querem colocar em cima do povo. Era assim o discurso de João Batista. E as pessoas ouviam aquilo ali, se arrependiam e eram batizadas. Numa dessas oportunidades chega Jesus, aquele que não tinha pecado algum. E aí, chega para João Batista e diz: João, eu vim me batizar. João olha para ele: Senhor, tu está de brincadeira, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus diz: não, João, eu tenho que cumprir toda a justiça de Deus. Eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que mostrar como que se faz, porque eu mostrando como se faz, as pessoas vão aprender pelo exemplo. Agora, irmãos, pega a revelação comigo aqui. Diz que Jesus foi imerso na água. E quando ele levanta da água, vem o Espírito Santo e desce sobre ele. Agora, me diz uma coisa. Se o Espírito Santo teve que descer sobre ele naquele momento, ele estava com Jesus antes? Hã? Como assim, pastor? O Espírito Santo não estava com Jesus? Andava com Jesus, estava com Jesus, só que tinha uma diferença. No batismo, ele se manifestou e passou a habitar dentro de Jesus, e dali para frente iniciou o ministério de Jesus. Sem o Espírito Santo descer nele, ele não iniciou o ministério dele. Mas a partir do momento que ele saiu da água, batizado, o Espírito Santo veio, desceu nele, e diz as Escrituras que pela primeira vez Deus declarou abertamente: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, se você ler a Bíblia, pode ler quantas vezes vocês quiser. Antes desse momento,
Deus nunca tinha falado isso. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, irmãos, que você, quando é batizado e você sai da água, é a primeira vez que Deus diz para você: esse é o meu filho amado. Por isso lá em João está escrito, em 1,12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Que nome é esse? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos redime, que nos salva, que nos justifica e nos dá vida eterna. É esse Cristo, irmãos, que nós temos que estar com Ele na nossa vida, na plenitude da ação. E para essa plenitude estar agindo, eu tenho que cumprir as ordenanças. E a mais importante é esta decisão, chamada batismo. Pastor, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então o que falta para tu te batizar? Para tu te encharcar desse Jesus. Porque quando a gente é batizado no propósito dessa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E qual é o propósito dessa pessoa chamada Jesus Cristo? Salvação, remissão, comunhão com Deus, vida eterna. E aí, irmãos, o Espírito Santo está dentro de mim. E aí, quando Ele habita em mim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se coloca de pé. Eu quero perguntar aqui, tem alguém ainda que não se batizou? Levanta a mão. 2 de março. 2 de março. Amém? 2 de março. Eu creio que você entendeu. Quem entendeu? Glória a Deus. 2 de março. Vai lá e te encharca desse Jesus, porque quando você sair da água, você vai sair cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai sair como nova criatura, e todas as coisas serão feitas novas na tua vida. Dia 2. Nós vamos estar aqui adorando a Deus. E eu quero fazer um desafio. Pastor, mas aqui tem gente que não foi batizada e tem gente que já é batizado. Pois é, eu vou fazer o desafio para os dois. Você que hoje está aqui, ouviu toda essa palavra, e tinha alguma dúvida da presença do Espírito Santo na tua vida, do poder do Espírito Santo na tua vida, mediante o ato que você praticou, e você tem vivido uma fé ralinha, meia boca, uma vitória aqui, 2 derrotas ali, mas hoje, mediante o que a palavra promoveu na tua vida, você quer um renovo, um fortalecimento espiritual, pela ação do Espírito Santo que habita em você. Pastor, mas eu ainda não sou batizado. Mas se no teu coração tu já decidiu para Deus, tu é que nem aquele ladrão na cruz, que Jesus olhou e disse: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Sai do teu lugar e vem aqui diante do altar de Deus, porque nós vamos ministrar a teu favor. Senhor, e muito digno de
vem do céu pra me encontrar. Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Cristo?